Bom, nós estamos falando de contrato de trabalho, tá? A semana passada a gente falou de registro, nós falamos da carteira profissional, dos documentos para fazer registro, da ficha de registro, e hoje a gente vai falar de documentos e obrigações, né? Então a gente vai falar sobre CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, os documentos necessários quando você faz um registro, que você precisa ter a ficha de salário e família, termos de responsabilidade, declaração de dependentes para fins do imposto de renda à pessoa física e outros documentos necessários aí, tá? Quais são as obrigações da empresa, que ela todo mês precisa informar o Ministério do Trabalho, precisa informar o governo, né? Que é o CAGED, a RAIS e o Fundo de Garantia. E vamos falar um pouquinho também do contrato de trabalho especial aí, basicamente, falar sobre o contrato do estagiário, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar dos outros contratos, mas essa aula aqui, especificamente, a gente fala do contrato de trabalho do estagiário, tá? E o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele foi criado pela Lei 4.923 de 1965. E a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, ela foi criada pelo Decreto 76.900/75. Então, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, quais são os objetivos? O que o governo se utiliza, tá? Das informações que tem nesse cadastro. Tá? Por que a empresa é obrigada a enviar todo mês esse cadastro? Tá? Então, os objetivos operacionais que se é utilizado através desse cadastro, o primeiro deles é acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e dispensa do empregado. Tá? Estabelecer medidas contra o desemprego e dar assistência aos desempregados. Subsidiar a fiscalização do trabalho. Viabilizar o pagamento do seguro-desemprego, atender a reciclagem profissional e a recolocação no mercado de trabalho. Então, o governo faz uma intermediação. E compor o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Então, esse primeiro bloco aqui de informações operacionais, o governo se utiliza de todas essas informações justamente para medir, né, para ficar a par de como é que anda o mercado de trabalho, quantas pessoas foram contratadas, quantas pessoas foram demitidas, quais foram os motivos de demissão dessas pessoas, né? E mediante o volume por exemplo, de desemprego, acende um alerta para o governo fazer alguma coisa. Ele percebe que está acontecendo alguma coisa. Tem muita gente ficando desempregada. Por que tem muita gente ficando desempregada, né? E o inverso também é verdadeiro. Se ele percebe que o índice de pessoas empregadas está subindo, que tem mais gente sendo contratada, ele também se baseia e vê o que é que está dando certo para continuar cada vez mais investindo no que está dando certo, né? Também, se há um grande número de desempregados, o que essas informações vão trazer? Vai acender também um alerta para a fiscalização do trabalho, por isso que ele está falando ali, subsidiar a fiscalização do trabalho. Então, também acende uma luzinha aí para a fiscalização do trabalho, ir até as empresas e ver aí o que é que está acontecendo, por que tem muita gente sendo mandada embora e tudo mais, tá? Através desses números também, viabilizado aí o pagamento do seguro-desemprego. Então, o governo ele vai ter aí uma previsão, né, sobre o pagamento do seguro-desemprego. Bom, quanto é que eu vou ter que pagar de seguro-desemprego? Qual a previsão que eu preciso fazer para pagar o seguro-desemprego? E também ele vai trabalhar, como há um grande número de desempregados, ele vai começar a lançar aí programas, né, de reciclagem, programas de recolocação no mercado de trabalho. Então, ele vai fazer uma intermediação com empresas, com o próprio governo, né, para poder
recolocar essas pessoas novamente no mercado, para arrumar trabalho, para arrumar emprego novamente para essas pessoas, tá? E tem também aí a parte dos objetivos estatísticos, que subsidia a definição de políticas públicas, gerar estatísticas conjunturais sobre o mercado de trabalho formal brasileiro e fornecer informações sobre o mercado de trabalho formal brasileiro. Então, além dele ter informações para praticar políticas públicas, ele também tem aí os números estatísticos também para poder trabalhar com políticas públicas, né? Dar informações sobre o trabalho, o que é que está acontecendo com o trabalho, tá? Então, esse CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é uma informação muito importante para o governo, porque você está enviando informações sobre os funcionários que estão entrando e que estão saindo, tá? Depois nós temos aí a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, então, relação anual. O CAGED, ele é mensal, né? Todo mês você precisa enviar esse CAGED por via eletrônica, antigamente era formulário, né? Você tinha que preencher o formulário, enviar pelo correio. Hoje não, hoje ele já é um formulário eletrônico e você todo mês preenche o formulário e envia essas informações, tá? Não pode falhar. Se você deixar de entregar, você tem multa por isso, porque é um formulário obrigatório. A RAIS é a mesma coisa, né? Só que a RAIS é a relação anual das informações sociais, né? É um formulário anual, tá? Então, a mesma coisa. Quais são os objetivos operacionais? Primeiro, subsidiar o controle de nacionalização do trabalho conforme a lei dos 2/3. Prestar subsídios ao controle relativo ao fundo de garantia e também à previdência social. Então, é um formulário, é uma relação que ajuda no controle tanto do fundo de garantia como também à previdência social. Viabilizar o pagamento do abono salarial aos trabalhadores com renda média de até 2 salários mínimos. E compor o CNIS também, o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Então, esse relatório, ele é preenchido com todas as informações do que aconteceu com o funcionário durante o ano. Então, nesse formulário você tem qual foi o salário do funcionário em cada um dos meses, tá? E é baseado nisso que é feito o pagamento daquele abono salarial, em média até 2 salários mínimos, tá? Os objetivos estatísticos disso também, subsidiar as políticas de formação de mão de obra e a política salarial e fornecer informações sobre o mercado de trabalho formal brasileiro também, né? Porque ali se tem a média de quanto a pessoa ganha, qual é o salário da pessoa, qual é a média. Então, tudo isso vai servir aí de parâmetro para o governo fazer algumas políticas salariais, tá? Muito bem, quem é que deve declarar tanto o CAGED quanto a RAIS? De quem que é a responsabilidade disso? Bom, o CAGED, todo empregador que tem empregado cujo contrato de trabalho seja regido pela CLT e que tenha tido movimentação no mês, né? Quais são as movimentações? Se você admitiu o funcionário, se você desligou, né, demitiu algum funcionário, se você transferiu esse funcionário de unidade, se esse funcionário faleceu e se houve aposentadoria, tá? Claro que se de um mês para o outro você não tiver nenhuma movimentação, então você não vai enviar o formulário porque você não teve nenhuma, você informa só que não houve nenhum tipo de movimentação, tá? Porque você tem esse formulário, você tem lá saldo anterior e saldo atual, tá? Então, se no mês você tinha lá 20 funcionários e você termina o mês com 19, então você precisa informar por que era 20 e mudou para 19. Agora, se no mês você começou com 20 terminou com 20, você simplesmente vai fazer essa informação.
Eu comecei com 20 e terminei com 20, tá? O que não pode é você, claro, enviar informações incorretas, né? Você tinha 20 funcionários, demitiu um, você coloca 20, você fica ali calado. Isso você não pode fazer, porque você está omitindo informação, tá? Arrais. Bom, todos os empregadores conforme definido na CLT. Então, a RAIS também é uma obrigação do empregador, no final de cada ano, emitir esse formulário e enviar para o governo. Todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as empresas públicas, empresas individuais, inclusive aquelas que não têm empregados, órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual e municipal. E também empregadores rurais. Pode ser também pessoas físicas, tá? Então, todos os empregadores, né? Não importando se é CLT, se é estatutário, se é em firma individual, se é administração direta ou indireta do governo, toda as empresas, digamos assim, né? Precisam enviar aí, preencher e enviar a RAIS uma vez por ano, né? O CAGED, todo mês. A RAIS, uma vez por ano. Qual é a forma e o prazo da declaração, tá? Tanto o CAGED quanto a RAIS, eles são entregues através da internet, como eu falei para vocês, né? Então, você baixa o aplicativo CAGED, baixa o aplicativo RAIS, né? Preenche esses aplicativos e envia pela internet. O CAGED é até o dia 7 do mês subsequente ou da movimentação. Então, por exemplo, o do mês de outubro, né, que nós está terminando, até o dia 7 de novembro eu preciso enviar esse formulário, enviar o CAGED. Tá? E a RAIS, de janeiro a março do ano subsequente. Tá? Então, terminou, por exemplo, o ano de 2020, então a pessoa, o empregador tem janeiro, fevereiro e março de 2021 para enviar essas informações ao governo. Né? A RAIS, ela demora um pouquinho mais para ser emitida, porque como você precisa pegar todos os dados do ano para informar esse formulário, geralmente ela fica pronta final de fevereiro, começo de março, né? Porque em janeiro você está terminando a folha de dezembro. Em fevereiro, até 28 de fevereiro, você precisa enviar o formulário de... Está me falhando o nome, dos ganhos para fim de declaração de imposto de renda, né? Então, você tem até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente para enviar. Então, a partir disso é que as empresas começam a emitir a RAIS aí e enviar a RAIS para o Ministério do Trabalho, tá? Claro que tudo isso agora, com os sistemas que as empresas têm, os programas que as empresas têm, né? Tudo isso é feito de uma forma, tudo automática, né? Mas precisa dar uma olhada, precisa dar uma conferida, ver se não há nenhuma inconsistência, se não há nenhum tipo de erro, para não se ter nenhum tipo de problema, alguma informação errada, porque uma informação errada num desses formulários, principalmente na RAIS, vai refletir para o empregado. Tá? O CAGED também, né? Porque o CAGED tem a ver com o salário família e qualquer tipo de informação pode atrapalhar a vida do funcionário aí que, porventura, tenha sido demitido. Tá? Quais são as informações disponíveis aí, né, no estabelecimento? No CAGED e na RAIS. Né? Então, você tem o primeiro emprego, qual foi o primeiro emprego dessa pessoa, se é um reemprego, né, se ele está sendo reempregado, trabalhou numa empresa, saiu, agora ele está numa outra empresa. Se é uma reintegração, o que significa a reintegração? A reintegração é quando você demite uma pessoa indevidamente, ou porque você está infringindo a CLT,
a consolidação das leis do trabalho, ou porque você, por exemplo, está infringindo a convenção coletiva de trabalho, né? Por exemplo, você está demitindo uma pessoa que está há menos de 2 anos de se aposentar. Não pode, ela tem essa estabilidade, né? Você está demitindo uma pessoa que voltou de uma licença maternidade, por exemplo. Não pode, ela também tem uma estabilidade. Você está demitindo alguém que está na estabilidade porque participou da CIPA, né? Então, você está demitindo antes de terminar a estabilidade, também não pode. Então, quando ocorrem esses casos, dessas demissões indevidas, então o funcionário ele procura o sindicato, ele procura o Ministério do Trabalho, ele comprova que ele foi devidamente demitido e a empresa é obrigado a reintegrá-lo, readmiti-lo, até que se cumpra ali todos os prazos, depois ela pode demitir o funcionário, caso seja da vontade dela. E transferências de entrada, né? Se o funcionário veio de uma outra empresa, por exemplo, você trabalha numa empresa que a empresa tem filiais nos estados, por exemplo, então você tem um funcionário que trabalha no Rio de Janeiro e ele foi transferido para São Paulo. Então ele saiu de lá e entrou na tua empresa. Então você considera isso como uma transferência. Isso não é uma demissão, nem uma reintegração, nem contratação, é transferência, tá? Então, essas informações elas são importantes para saber a movimentação dos funcionários, o que foi que aconteceu, né? Então, você não pode, por exemplo, pegar uma transferência e colocar como primeiro emprego, como reemprego, porque aí o governo também vai pegar essas informações e vai ter informações de forma errada. E também as informações de desligamento. E quais são? O que você precisa prestar de informação de desligamento? Bom, quem foram os funcionários que foram dispensados, quem são os espontâneos, ou seja, que pediram a conta, né? Espontâneos é pedido de demissão, o término de contrato, né? Existem algumas contratações que você contrata por prazo determinado, né? Já é estipulado, prazo determinado, por exemplo, trabalho temporário é um contrato por prazo determinado e que vale a prazo determinado, né? Quais foram os funcionários que se aposentaram, quais foram que faleceram e as transferências de saída, né? Então, a mesma coisa, né? Quem você demitiu, quem pediu a conta, quem terminou o contrato, e transferências de saída é o inverso daquele da entrada. Então, a mesma coisa, você tinha um funcionário, por exemplo, no Rio, que veio para São Paulo, e em contrapartida você pegou um de São Paulo e você enviou para o Rio de Janeiro. Então, você tem uma transferência de entrada e tem uma transferência de saída, tá? Necessariamente não precisa ocorrer os dois. Ocorre um ou ocorre outro. A mesma coisa aqui, você pode, no mês, não ter nenhum tipo de admissão, tá? Mas teve desligamento. Ou pode acontecer o inverso, você teve várias admissões, mas não teve nenhum tipo de desligamento, tá? Então, você vai informar realmente aquilo que aconteceu. Não precisa ser, obrigatoriamente, ter acontecido tudo junto. Pode acontecer de um lado ou acontecer do outro, tá? E no caso da RAIS, você vai informar o número de vínculos, né? O número de empregos ativos em 31 de dezembro. Então, qual foi o número que você fechou em 31 de dezembro? Mas são informações diferentes, tá? Embora no CAGED você tenha o número de ativos em 31 de dezembro, mas a RAIS ela também informa esse número, mas com informações diferentes, né? Aqui você está informando só números e na RAIS você está informando aí salário, ganho dos funcionários, tá? Quais são as informações disponíveis para o empregado, né? O que esses relatórios trazem de informações para os empregados? Muito bem, no caso do vínculo, ele traz o tempo de emprego, quantas horas foram trabalhadas, qual foi a remuneração e qual o tipo de movimentação. No caso individual, ele vai trazer qual é o gênero, né, o sexo da pessoa, o gênero, né, a faixa etária e qual o grau de instrução. E na RAIS ele traz o tipo de vínculo,
o empregado na data de 31 de dezembro e a sua nacionalidade. Então, veja que você tem várias informações, né, que você informa, tanto no CAGED quanto você informa na RAIS, né, informações que o governo vai se utilizar de todas essas informações de uma forma estatística, né? Então, ele sabe qual é o gênero da pessoa, quantas pessoas do sexo masculino estão empregadas, do sexo feminino estão empregadas, qual é a faixa etária desses empregados, né? Qual o grau de instrução de todos esses funcionários, né? Quantas horas esses funcionários trabalham, enfim, ele tem ali toda uma gama de informações, ele reúne todas essas informações para que ele possa fazer aí as suas estatísticas, os seus balanços no final de cada ano ou também no final de cada mês, né? O CAGED, ele dá essa oportunidade. Então, várias vezes você pode reparar, se você estiver assistindo o jornal, que é informado sobre isso, né? Ah, nós estamos com tantas pessoas desempregadas, foram tantas pessoas contratadas neste mês, né? Tantas pessoas foram demitidas, isso corresponde a um percentual de tanto. Então, tudo isso são informações importantes, né? Que vão ajudar aí o governo a trabalhar, a mexer com a economia, a se importar com a economia, ok? Entrando agora para falar de salário família, né, que também é um benefício que o governo dá a cada um dos trabalhadores. Mas existem aí algumas condições para que você possa receber aí o salário família, tá? Então, o que significa salário família? Bom, salário família é o benefício pago na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados a filhos, tá? Então, não é só você ter filho biológico, existem aqueles equiparados a filhos, tá? Então, é um benefício que paga na proporção do respectivo número, ou seja, dependendo da quantidade de número de filhos que você tenha, é o valor que você vai receber de salário família. Mas existem aí algumas regras a serem cumpridas, né? A gente não recebe para a vida toda. Então, o requisito dos filhos, de qualquer condição, né, até a idade de 14 anos. Então, você recebe salário família se tiver filhos até a idade de 14 anos, ou caso você tenha um filho incapacitado, né, com necessidades especiais, por exemplo, você recebe salário família, tenha ele qualquer idade que tenha, que o governo entende que você precisa de um auxílio, porque essa criança não tem condições de fazer as coisas, necessita da ajuda das pessoas, então o governo ajuda aí com alguma contribuição. Mas não pense você que é uma contribuição alta, né? É um valor irrisório, tá? Bom, nós falamos de filhos ou equiparados, né? Então, o que significa esse equiparados? São equiparados aos filhos os enteados e os tutelados, desde que não possuam bens suficientes para o próprio sustento, devendo a dependência econômica de ambos serem comprovadas. Ou seja, vamos supor que você não tenha filho, né? Mas você se uniu a uma outra pessoa que ela tinha filhos. Então, ele passa a ser o seu enteado, a sua enteada, né? Então, você também tem direito a receber o salário família dessas crianças, tá? Porque, afinal de contas, essas crianças estão vivendo com você, né? Embora sejam filhos, por exemplo, ou do seu marido ou da sua esposa, mas vivem junto na casa de vocês, então o governo também entende que você cuida dessa criança, que você alimenta essa criança, então o governo acha por bem contribuir com isso. Ou os tutelados, o que é os tutelados? Os tutelados, por exemplo, é uma criança que perdeu, por exemplo, pai e mãe, então ele precisa de alguém que eduque essa criança, que cuide dessa criança. Então você passa a ter a tutela desta criança. Então você passa a ter a autorização para cuidar desta criança até que ela atinja a maioridade, né? Então ela fica sob a sua responsabilidade. Mas tanto esses filhos, né, esses enteados, esses equiparados, como os tutelados,
sobre a sua guarda, sobre a sua responsabilidade, você vai receber salário família desde que eles não possuam bens suficientes para o próprio sustento. Se for comprovado que eles possuem bens para o seu próprio sustento, então, aí, nesse caso, você não vai receber o salário família. Você só recebe o salário família para os filhos. Então, vamos supor que numa família você tenha, vamos supor, marido e mulher, o marido tem filho, né? A esposa tem filho, mas são casais, né? Os dois se separaram e se juntaram, tá? Então, os filhos do marido passam a ser enteados da mulher e os filhos da esposa passam a ser enteados do marido, ok? Então, tanto um quanto o outro tem direito a receber o salário família, tá? Agora, se for comprovar... e vamos supor também que esse casal também tenha filhos biológicos, eles se uniram e também existe um casal, tá? Então, vamos supor que os enteados, tanto de um quanto do outro, possuem bens para o sustento. Então, você não vai receber salário família. Agora, aquele outro filho que foi gerado da união desses dois casais que eram separados, aí sim você vai receber salário família dessa criança até que ela complete 14 anos, tá? A empregada doméstica, ela tem direito a alguma coisa? Ela tem, por exemplo, direito ao salário família, né? Então, para essa categoria de trabalhador, foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, concedendo o direito ao benefício de salário família, desde que ela tenha ganhos até R$ 971,78. Né? E isso está aguardando uma regulamentação ainda do Ministério do Trabalho, porque nós percebemos que de uns anos para cá, as empregadas domésticas, né, tiveram aí um sucesso na sua empreitada também, de ter os mesmos benefícios de alguém que trabalha numa empresa, né? Então, ela ganhou direito de ter registro, ela ganhou direito de ter férias, de ter 13º, né? De se pagar ali a contribuição do INSS, tá? Então, ela também agora tem todos esses direitos equiparados, né? E no caso do salário família, existe aí uma proposta que está tramitando ainda no governo, está aguardando a regulamentação do Ministério do Trabalho, tá? Sobre o requerimento, então, poderá ser feito pelo próprio segurado, por seu empregador, ou no caso de trabalhadores avulsos, pelo respectivo sindicato, quando se tratar da inclusão de filho nascido durante a manutenção do auxílio-doença. Se o requerente for a empresa ou o sindicato, deverá constar o respectivo carimbo abaixo da assinatura. Então, o que significa esse requerimento? Vamos supor que você está de auxílio-doença, você está afastado do trabalho por alguma coisa que aconteceu, e nesse meio tempo, né, você ganhou nenê, ou sua esposa deu à luz, né, e você precisa passar a receber o salário família, porque mesmo que você esteja recebendo auxílio-doença, o auxílio-doença precisa incluir o salário família, todos os ganhos que você tem na empresa, através dos auxílios que a Previdência Social paga, precisa ser equivalente a tudo isso, tá? Claro que com um percentual, né? Não é de forma integral que são pagos esses auxílios. Então, se nesse afastamento a sua esposa ou você ganhou nenê, então você vai ter que entrar em contato com a empresa, né? Ou através do sindicato, caso seja um trabalhador avulso, né? Para que seja feita aí o pedido de inclusão desse filho durante essa manutenção do auxílio-doença, tá? Se for a empresa ou o sindicato, precisa, claro, constar carimbo abaixo da assinatura de quem está passando essas informações, tá bom? Professor, Pois não? várias pessoas foram afastadas agora nessa pandemia. E umas porque estavam gestantes. E já ganharam até neném, né? Elas podem pedir esse auxílio? Pode.
Se tiver dentro do limite do salário, pode. Precisa ver quanto a pessoa ganha, tá? Tá. Mas pode sim, pode pedir o salário família. Tem direito até 14 anos. Não, aliás, desculpa, não importa o salário que ela ganha, tá? Mas ela pode pedir o salário família. Ela tem direito ao salário família até 14 anos. Uhum. Só isso? Só. Tá bom. Quais são os documentos que deverão ser apresentados ao empregador, tá? Para fins de que você receba salário família? Tá? A certidão de nascimento dos filhos, dos enteados ou tutelados, cópia original ou cópia autenticada, tá? E no caso de uma criança com necessidade especial, a comprovação realmente dessa necessidade para dependentes maiores de 14 anos. Nesse caso, é necessário uma avaliação da perícia médica do INSS, tá? Todas as vezes que nós falamos de comprovação de uma invalidez ou de uma necessidade especial, obrigatoriamente você precisa passar pela perícia médica do INSS, tá? Não adianta você ter um atestado do convênio dizendo que você não está apto para o trabalho, não adianta você ter um atestado do médico do trabalho que você faz lá o exame periódico, não adianta nada disso, você precisa ter a comprovação da perícia médica. Por quê? Porque assim, vamos supor que tanto o convênio quanto o médico do trabalho, ele vai atestar se você está apto ou se você está inapto ao trabalho, tá? Então, você vai levar esse atestado para a empresa. Se você estiver apto, tudo bem, sem problema algum. Mas se no atestado estiver inapto e você precisar ser afastado, ok? A empresa deixa de pagar o seu salário. Não é mais responsabilidade dela. Passa a ser responsabilidade da Previdência Social pagar o seu salário. Então, para que isso aconteça, você vai ter que passar na perícia médica e o perito do INSS vai dizer se realmente você fica afastado ou se você tem condições de trabalhar. Tá? Isso realmente é uma briga, né? Porque a gente vê vários casos de pessoas aí com grande dificuldade para poder trabalhar, né? Em que a empresa afasta porque não tem condição de trabalho e vai passar no perito médico e o perito diz, não, você tem condição de trabalhar. E a empresa diz, não, não tem condição de trabalhar. Né? E a pessoa fica, coitada, ali no meio, né, desse tiroteio todo sem saber o que fazer e como fazer, né? Por isso que muitas vezes precisa contratar advogado, entrar com uma série de coisas, comprovação, aí vai trazer laudos dos médicos para comprovar uma série de coisas aí para poder realmente a pessoa ter direito a receber esse auxílio durante o tempo que ela fica afastado, tá? Por isso que ficar afastado por auxílio doença é uma coisa muito complicada, né? Às vezes nem esse afastamento para não ter nenhum tipo de problema, dependendo do que está acontecendo, né? Dependendo de qual é o afastamento, o que é que está te levando a ser afastado, tá? Por isso que, às vezes, muito funcionário ele acaba mentindo para a empresa, né? Às vezes ele vai no médico, acontece alguma coisa, o médico dá atestado para ele, às vezes de 10, 15 dias, 20 dias, e ele acaba omitindo esse atestado, porque ele sabe que se ele for afastado por um período maior, ele vai ter que entrar na caixa, ele vai ter que passar pela perícia médica, e o médico vai dizer que não, que ele está bem, e ele acaba ficando sem salário. Então, muitas vezes, ele aguenta dores, ele aguenta ali o que ele está passando, a situação que ele está passando, para ele não ter nenhum tipo de problema em relação ao salário, porque afinal de contas ele precisa do salário para o seu sustento, tá? Qual é o início do pagamento no caso do salário família? Quando é que a pessoa tem direito a receber o salário família? O salário família deve partir do documento que o empregado provar a filiação ou a equiparação a filho, ou seja,
quando da apresentação da certidão de nascimento, da certidão judicial da tutela ou dos documentos do enteado, segundo o artigo 84 do Decreto 3.048 de 1999. Ou seja, a partir da data de nascimento da criança, tá? Você tem direito a receber o salário família. O salário família, ele é pago proporcional também. Se a criança nasceu dia 15 de um mês, você vai receber 15 dias. Se nasceu faltando 10 dias, você vai receber o equivalente a 10 dias, tá? O salário família, ele é pago proporcional, tem direito a proporcional. Se ele nascer no último dia, você tem direito a um dia, tá? Então, claro que você só vai passar a receber a partir do momento em que você comprova que aquela criança está sob a sua guarda, né? Olha lá, provar a filiação, né? Ou a equiparação a filho, ok? Salário família a partir de 1º de janeiro de 2020, né? Olha lá, tá vendo? Até a remuneração de 1.425,56, a pessoa recebe 48,62. Eu até tinha falado uma coisa aqui, mas vamos corrigir essa informação, né? Acima desse valor, a pessoa não tem direito a receber salário família. Então, pode ser que tenha acontecido isso com essas pessoas que, nesse momento, estavam afastadas. Então, se ela recebe mais do que 1.425,56, ela não tem direito a receber salário família. Tá? E o valor também, veja que o valor também não é um valor aí tão grande. Claro que para quem tem um salário menor, faz uma diferença, né? R$ 48 por mês, você consegue fazer uma boa feirinha aí, digamos assim, né? Ajuda no leite, ajuda numa série de coisas. Então, todo valor ele é bem-vindo. E, por outro lado, você tem direito a receber esse valor, tá? Qual é a obrigação de quem recebe o salário família, né? Então, todo mundo aí tem obrigação, né? Não é só direitos, nós temos também obrigações, tá? A apresentação da carteira de vacinação atualizada ou documento equivalente das crianças com até 7 anos de idade no mês de novembro. Então, todo mês de novembro, crianças com até 7 anos de idade, o empregado é obrigado a levar a carteira de vacinação, a caderneta de vacinação para a empresa, né? Se você não comunica isso, o seu benefício ele é suspenso até que você regularize a situação. Também é obrigado a apresentar o comprovante de frequência escolar da criança a partir dos 7 anos de idade, nos meses de maio e nos meses de novembro, né? Então, você é obrigado a mostrar que a criança ela está matriculada numa creche, numa EMEB ou numa escola particular, não importa, para que você também possa receber aí o benefício. Então, isso são duas formas que o governo tem, né, de fazer com que a criança receba todas as vacinas que ela precisa receber, né, e que também tenha uma frequência escolar, tá, que a criança esteja realmente na escola, não fique em casa ali sem fazer nada ou sem nenhum tipo de cuidado, tá? Também deverá comunicar à empresa ou ao Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não cumprimento, a sanções penais e trabalhistas, tá? Então, por exemplo, se você apresentar não deu vacina, né, e não informou, ou essa criança não está frequentando a escola, você pode ter sanções penais e também sanções trabalhistas, tá? Se você omitir informação ou se você mentir a informação, né? E caso você omita ou minta e alguém descubra o que está acontecendo, você pode ser penalizado. Você está aí sujeito à sanção penal, né? O governo pode te processar por causa disso. E a empresa também pode te demitir aí por justa causa ou por outro motivo que venha
a acontecer. Então, essas informações, se você está recebendo... Quando você recebe algum benefício do governo, seja ele qual for, tá? Existem regras que você precisa cumprir, existem regrinhas ali que você precisa informar, tá? Você não pode deixar de informar, você não pode deixar de avisar o que está acontecendo, né? Vamos supor que essa criança venha a falecer, por exemplo, tá? Deus o livre e guarde, né? Não é isso que a gente deseja. Mas vamos supor que essa criança venha a falecer e você continua mostrando caderneta de vacinação, frequência da escola e tudo mais, você pode ser penalizado. Isso é uma coisa grave, né? Você está usando falso testemunho, você está mentindo, recebendo alguma coisa que você não tem direito, né? Então você está extorquindo alguém, tá? Então você pode ser penalizado por isso, ok? Quando cessa o pagamento do salário família? O direito do salário família, ele cessa automaticamente, né? A criança deixou de ter 14 anos, né? Você recebe, claro, 14 anos e 11 meses, né? Quando ela 11 meses e 29 dias, né? Quando ela completa ali 15 anos, então, automaticamente, o benefício, ele encerra automaticamente, tá? Por morte do filho ou equiparada a contar do mês seguinte ao do óbito, né? No mês do óbito, você recebe o proporcional ainda, tá? Quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, eu falei 15, desculpa, 14 anos de idade, salvo se ele for inválido, a contar do mês seguinte a data do seu aniversário. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte da cessação da incapacidade, porque ele pode ter uma incapacidade aí temporária, né? E pelo desemprego do segurado, né? Artigo 88 do decreto 3.048 de 99. Então, por exemplo, você fica desempregado, então você perde o direito ao salário família, né? Você passa a receber o seguro-desemprego, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Mas o salário família você deixa de receber, tá? Bom, para fins de declaração de dependente do imposto de renda pessoa física, você sabe que todos os anos nós precisamos preencher a nossa declaração de imposto de renda pessoa física, né? Todo mês de abril, até o último dia do mês de abril, nós precisamos enviar à Receita Federal a nossa declaração de imposto de renda referente ao ano anterior, ok? Todo mundo precisa declarar imposto de renda, tá? Ninguém pode deixar de declarar. O que acontece é que algumas pessoas são isentas, porque não atingem ali o mínimo necessário para enviar a declaração de imposto de renda. Mas ela precisa informar a Receita Federal para que o CPF dela não seja cancelado, tá? Um dos motivos que te mantém o CPF ativo é justamente a declaração de imposto de renda. Ele está atrelado ao número do seu CPF. Se você não envia a declaração de imposto de renda, automaticamente o seu CPF ele é suspenso, até que haja a regularização desta pendência, tá? Muitas vezes as pessoas confundem, eu sou isento, eu ganhei 5 mil reais no ano, eu não preciso declarar imposto de renda, porque está dizendo que a declaração é acima de 20 mil reais. É uma conotação errada que se coloca, né? Não é que você não precisa declarar, você não precisa efetuar a declaração de imposto de renda, mas você precisa efetuar uma outra informação à Receita Federal para que o seu CPF seja mantido ativo, né? E aí também existem outras particularidades, né, na declaração de imposto de renda, que te obriga, mesmo que você não ganhe o valor do estipulado, lá o mínimo estipulado para efetuar a declaração de imposto de renda, tá? Mas, por exemplo, se você tiver um bem no seu nome, um carro, você tem uma casa, né? Então você precisa declarar, sim, efetuar a declaração de imposto de renda, tá?
Então, precisa atentar a isso. Mas, no fundo, aqui, são informações complementares que não vêm ao caso. Vamos falar mais da declaração de dependentes do imposto de renda. Então, o que significa a declaração de dependentes do imposto de renda? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou empregado, que eu recebo o meu salário, dependendo de quanto eu recebo, esse valor, ele é colocado dentro de uma tabela para saber se eu vou ou não ter que pagar imposto de renda, né? Todo mês, dependendo do salário, de acordo com uma tabela, eu preciso, vamos supor que eu tenho um salário alto, eu vou pagando meu imposto de renda mês a mês. No ano seguinte, por exemplo, em 2021, eu vou efetuar a minha declaração de imposto de renda referente aos ganhos do ano de 2020. Então, eu vou ver quanto eu ganhei durante o ano, o que foi que eu gastei com despesa médica, com educação, e vou abater os dependentes, né? Então, eu preciso declarar esse dependente. Então, eu preciso informar a empresa que eu tenho dependentes, que eu tenho pessoas sobre a minha dependência. Então, todo mês, quando é feito esse cálculo do imposto de renda, leva-se em consideração se você tem dependentes ou não, se você informou a empresa que você tem dependentes, tá? Então, como é que eu informo a empresa que eu tenho dependentes? Quais são os meios para que eu possa informar a empresa que eu tenho dependentes? Como é que eu comprovo isso? Primeiro, se você tem um cônjuge, né? Se você é casado, tem marido, mulher, esposa, essas coisas, tá? Então, através da sua certidão de casamento, você comprova. Se você tem um companheiro com quem o contribuinte tenha filho em comum, companheiro ou companheira, né? Não importa. O companheiro com quem o contribuinte vive há mais de 5 anos. Então, você tem duas condições aqui. O primeiro, companheiro ou companheira com quem você tem um filho. É uma forma de você comprovar. E o outro caso é o companheiro ou companheira com quem você está vivendo há mais de 5 anos. Você não tem filhos com a pessoa, mas você convive com alguém há mais de 5 anos. Então, você comprova para fins de declaração de dependentes. O filho ou filha, enteado ou enteada, até 21 anos de idade. Também o filho ou filha enteada, universitário ou cursando uma escola técnica de 2º grau, até 24 anos. O filho ou enteado em qualquer idade, quando for incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. O irmão, irmã, neto ou neta, bisneto ou bisneta, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Então, uma criança, por exemplo, que ficou sem os pais, você tem a tutela, né? Você tem ali a guarda desta pessoa. Irmão, neto, bisneto, sem arrimo dos pais, com idade entre 21 e 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou uma escola técnica de 2º grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos. Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie, eduque e de quem detém a guarda judicial. Pessoa absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Pais, avós, bisavós, aqui no caso que em 2019, tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até 22.847,76. Sogro e sogra, desde que o casal faça a declaração em conjunto. Como os pais são legalmente aceitos como dependentes dos filhos, os pais de ambas as partes podem entrar na declaração. Tá? Então, essas são as condições que a Receita Federal impõe para que você possa colocar todas essas pessoas como seus dependentes na sua declaração de imposto de renda, né? Desde que, claro, sigam todas essas regras aqui, tá? Então, por exemplo, né? Vamos supor que eu seja uma pessoa aposentada
e eu tenha um rendimento tributável ou não até este valor de 22.800 por ano, eu posso entrar na declaração do meu filho, por exemplo, como dependente dele, né? Desde que a gente faça a declaração em conjunto, os meus rendimentos vão entrar na declaração dele, né? Porque aí tem que juntar tudo. Então, às vezes, compensa fazer alguma coisa nesse sentido, né? Colocar o pai ou colocar a mãe como dependente, né? Para que você tenha um alívio aí na declaração de imposto de renda. Às vezes compensa fazer alguma coisa nesse sentido aí, né? Então, tudo vai de você analisar, de você verificar, de você olhar e, claro, comprovar tudo isso, tá? O contrato de trabalho de estagiário, né? O que significa e como é o trabalho de contrato do estagiário. Bom, o contrato de estagiário, ele é previsto pela Lei 11.788 de 2008. Então, considera-se o estágio, o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. A legislação dispõe que o empregador poderá aceitar como estagiário os alunos regularmente matriculados e que venham frequentando efetivamente cursos vinculados à estrutura do ensino público ou particular nos níveis superior, profissionalizante, de educação especial, segundo grau e também de supletivo. Tá? Então, essas são as condições do trabalho estagiário, do contrato de estagiário, ok? Então, ele tem um determinado horário pré-determinado, precisa ter essas condições aqui, né? Aquilo para qual ele vai trabalhar precisa estar ligado diretamente àquilo que ele está estudando, né? Isso diz a teoria, isso diz a legislação. Se outra coisa acontece, é na empresa, tá? Mas é dessa forma que você, digamos assim, prepara esse aluno, esse estagiário que está começando a sua vida profissional, né? Colocando para desenvolver tarefas dentro da empresa que estejam relacionadas diretamente com aquilo que ele está estudando, né? Então, se ele está fazendo uma escola técnica, um ensino profissionalizante, é óbvio, né? Ele vai trabalhar na área produtiva, na área profissionalizante e tudo mais. Se ele é uma pessoa que está fazendo um outro tipo de curso, então ele vai trabalhar lá no escritório, desenvolvendo atividades que têm a ver com aquilo que ele está estudando. Estagiário pode ser jovem, pode ser adulto, não importa, né? Desde que ele esteja estudando, obrigatoriamente ele precisa fazer aí um estágio nos últimos anos aí do seu curso, ele precisa estagiar, né? Isso é um direito que ele tem. Nós sabemos também que há uma dificuldade de ofertas das empresas de estágio, das empresas oferecerem estágio, de contratar estagiário, né? Porque, enfim, você está contratando uma pessoa totalmente despreparada, né? Por isso que ela precisa fazer estágio. O estágio é a parte experimental, é a parte ali onde ela vai ter o primeiro contato com o trabalho, desenvolver tarefas no âmbito profissional, vai aprender uma série de coisas de empresa, para que depois ela possa ter aí uma experiência, conhecimentos básicos para poder arrumar o seu primeiro emprego, né? Então, é alguma coisa que ajuda bastante aí o estagiário, tá? E o estagiário, ele tem direito ele tem direitos, né?
Ele tem vários direitos, o estagiário, né? Primeiro, seguro de acidente pessoal. Todas as vezes que uma empresa contrata um estagiário, ela é obrigada a fazer uma pólice de seguro, né? Então, por exemplo, aqui na faculdade, se vocês tiverem que fazer estágio, por exemplo, né? Às vezes você já está trabalhando, então você tem aí o que nós chamamos de dispensa de estágio, porque a pessoa já trabalha na área. Mas se é uma pessoa que, por exemplo, está desempregada ou não trabalha na área, precisa estagiar, né? Então, quando você preenche toda aquela papelada que a instituição pede para você preencher do estágio, pode reparar ali que você precisa comprovar que foi feita uma pólice de seguro de acidentes pessoais, porque caso aconteça alguma coisa nesse período em que você está estagiando, você precisa ser coberto por uma pólice de seguro, né? Porque isso não é previsto pelo INSS. Então, se acontece um acidente, acontece alguma coisa, você vai ter ali um seguro para poder aí cobrir eventuais despesas pela sua manutenção por causa daquele acidente que ocorreu, tá? A jornada de atividade do estágio é compatível com o horário escolar, com limite semanal. Então, o seu estágio, ele não pode ser superior, tá? Ele não pode avançar no horário escolar, né? Tem que ser, a empresa deve observar esse horário e também tem um limite semanal aí de horas que o aluno vai estagiar, não pode extrapolar essas horas. São horas reduzidas, porque ele tem o horário escolar, depois ele tem as atividades da escola para serem feitas, então existe aí um limite de horas que esse aluno vai trabalhar, tá? Vai estagiar. Um termo de compromisso de estágio nunca superior a 2 anos. O aluno não pode estagiar mais do que 2 anos, tá? Orientação, supervisão e avaliação do estágio curricular, bem como a apresentação de relatório semestral das atividades desenvolvidas. Muitas das vezes também a empresa não gosta de contratar um estagiário por causa disso, né? Ele precisa ter uma orientação, uma supervisão e uma avaliação. O que isso significa? Significa que a empresa vai ter que preencher alguns formulários sobre a evolução desse aluno, né? Dizer como é que ele está indo, o que ele está fazendo, quais são as atividades que ele está desenvolvendo. Essas atividades são desenvolvidas quanto tempo por dia, quanto tempo ele está levando para fazer tudo isso. Então, requer aí um certo compromisso, um certo envolvimento, né? Porque ele vai ter que apresentar essa documentação para a instituição, para a escola, enfim, para quem de direito ali é uma documentação obrigatória, né? O MEC exige isso, então tem que apresentar essa documentação, tudo certinho, tudo bonitinho. Ele tem direito também a recesso de 30 dias, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, ou proporcional, quando o contrato de estágio for inferior a 1 ano. Para o estagiário, a gente chama recesso, para nós é férias. E esse recesso, ele tem que coincidir com as férias escolares, tá? Não pode ser diferente das férias escolares. Tá? A mesma coisa de funcionários que têm filhos em idade escolar, né? A legislação prevê, né? A legislação protege que essas pessoas que tenham crianças em idade de escola, que esses profissionais tirem férias no mesmo período das crianças, tá? Porque senão todo mundo fica sem férias ali todo ano, né? Por exemplo, a criança tira férias em julho, mas os pais não podem tirar férias em julho, isso compromete as férias da criança, porque a criança vai ficar presa, por exemplo, dentro de casa, ou vai ficar com alguém e não vai ter possibilidade de um passeio, de estarem com os pais, né? De estar naquele convivência do lar e etc e tal. E também tirar férias em outro período, né? Também complica demais. Então,
as pessoas que têm filhos têm direito a tirar as férias no período em que a criança tiver férias, tá? Isso está na legislação, tá? A prática é diferente, ok? Então, aqui o estagiário é a mesma coisa, né? Ele tem direito a tirar férias, o recesso, né, chamado de recesso, uma vez por ano, se o contrato for além de um ano, ou proporcional, se for menos de um ano, ele tem direito também, né? E reserva de vaga para estagiários portadores de deficiência. As empresas, dependendo do número de funcionários, também precisam reservar vagas aí para portadores aí de necessidades especiais, né? Porque, afinal de contas, eles também têm direito ao estágio, tá? O estágio, ele não deve ser confundido como emprego. Então, o estagiário não está empregado. Muitas vezes o estagiário fala, não, eu estou trabalhando, eu sou empregado da empresa tal. Não, eu estou estagiando na empresa tal, tá? Portanto, o estagiário não deve ser cadastrado no PIS. A gente vai falar sobre cadastro de PIS na próxima aula, tá? Nem deve ter contrato de experiência também, porque ele tem um contrato de estágio. Não tem direito a 13º salário, não tem direito a aviso prévio, ele não tem direito ao depósito de fundo de garantia, nem das verbas rescisórias, tá? Então, o estagiário, ele não tem os direitos trabalhistas que um empregado normal de CLT tem, ok? Então, nós não podemos confundir isso. O estagiário, ele só tem direito ao salário dele por mês, né? Que é o chamado de, tá me falhando o nome aqui, mas, bom, vamos dizer salário, né? Ele tem direito lá a um auxílio, né? A uma bolsa estágio, que se fala, né? Por mês, né? E tem direito ao recesso, né? Durante o período que ele está de escola, ele tem direito a esse recesso, tá? Somente isso. Terminou o estágio, ele terminou, acabou, ele sai. A empresa pode contratá-lo? Pode. Por isso que muitas vezes as pessoas torcem, né? Eu comecei como estagiário e fui contratado. Pode acontecer isso? Claro que pode, não tem problema algum, né? Desde que ele tenha desempenhado bem as suas funções, tenha sido correto, tenha sido uma pessoa comprometida, envolvida, ele pode ser contratado, tá? Por exemplo, ali no Cristóvão da Gama, que fica do lado da faculdade ali, né? Não sei se vocês têm oportunidade de convênio de vocês atende ali e tal, você pode reparar que tem um monte de gente ali da Guardinha de Santo André, né? Você vê ali uns rapazes, umas meninas com uma camisa azul, né? Com um distintivo ali do Guardinha de Santo André. Então, o que é a Guardinha? A Guardinha, ela tem um monte de alunos, né? Que se cadastram ali justamente para serem recolocados nas empresas ali em Santo André. Então, a própria organização ali dos guardinhas, né, já indica e já coloca esses funcionários em determinados locais ali, que são alunos que precisam estagiar, né? Então são recolocados ali. E talvez depois acabem sendo contratados. Eu já vi vários deles serem contratados ali, até mesmo pelo próprio hospital, pelas próprias empresas também. Tá bom? Quer fazer alguma pergunta, Vanessa? Quer. O horário de trabalho. São 8 O horário horas? de trabalho são 4 horas por dia. Ah, tá. Do estagiário, tá? Não pode ser superior a 4 horas por dia. Uhum. Tá? E, claro, você também não pode sobrecarregar o estagiário, tá? Pedir para ele fazer, por exemplo, que ele está lá para estagiar, né? Então, ele tem um certo objetivo. Aí, de repente, você pede para ele carregar peso, ou para ele cuidar de produto químico. Vamos dizer que você comece a expô-lo a determinadas situações, você pode ter problemas por causa disso, tá? Ou ele pode denunciar, ou alguém pode ver o que está acontecendo, pode denunciar, você pode ter problemas por causa disso, tá bom? Professor, e o salário? O salário é
a empresa que vai determinar? A bolsa estágio depende muito da empresa. A bolsa estágio depende muito da empresa, tá? Não é uma coisa estipulada por lei. Tem gente que recebe um salário mínimo, tem gente que recebe menos do que salário mínimo, tá? Realmente o estagiário, quando a gente fala assim, puta, o cara é estagiário, a gente até fala assim, com uma certa dó, digamos assim, né? Que a gente fala, nossa, coitado, ele deve estar sofrendo